pilar de melhoria focada do WCM, ele trabalha muito próximo com o pilar de desdobramento de custos. Por quê? Porque o desdobramento de custos vai dar a visão, lembra que nós discutimos, da prioridade. Quem é prioridade para iniciar projetos, né? Então, essa questão do desdobramento de objetivos, ela é fundamental não só para detectar o que está acontecendo, mas também para servir de base para outras áreas, como essa questão da pilar de melhoria focada, tá? O pilar de melhoria focada é muito parecido com o pilar de melhoria contínua do TPM. Eu até diria que o TPM, ele está, como a gente viu lá no início, ele está incluso no WCM. Então, na hora que eu olho para o pilar de melhoria focada, a base é redução de custo, ou seja, eu vou ver todos os custos que eu tenho na área, vou elencar quais são as perdas maiores e começar por elas, né? Então, dou foco nessas maiores e depois olho o restante. E ele usa também a metodologia, né? Kaizen e PDCA, mas não só isso, tá? Tem outras ferramentas, outros métodos que a gente pode usar dentro desse pilar, mas esses são os que chamam mais atenção aí. Kaizen, porque dá muito resultado em curto período de tempo, e o PDCA, porque ele é cadenciado igual o DMAIC, tá? E por que eu preciso estar alinhado com esse desdobramento de custos, né? Por que o pilar de melhoria focada ele está intimamente aí ligado com o desdobramento? Para dar foco, para não perder o foco em atividades que não agregam valor. Então, essa visão geral que a gente gostaria que ficasse para você é que o melhoria contínua trabalha junto com o desdobramento, tá? Quando eu falo de objetivos, a gente pode ver alguns aqui. Eliminação de perdas, e aqui é importante, né? Apesar de estar escrito ali reduzir, o foco é sempre eliminar perdas e eliminar atividades sem valor agregado. Então, só lembrando, valor agregado é o que o cliente está disposto a pagar. O resto, não. Então, eu falei em algum momento desse treinamento sobre a questão do shampoo, né? Eu vou comprar um shampoo aqui no supermercado, eu só vou pagar pela qualidade e pelo fato dele estar lá disponível. Outra coisa que eu enxergo é preço, se está dentro do que eu estou disposto a pagar. O resto, para o Marcelo, com visão de cliente, é desperdício total. Então, a melhoria focada olha isso também. O desenvolvimento de competências e melhoria focada também chama bem a atenção, porque eu tinha falado em algum treinamento, não sei se foi esse WCM ou se foi em outro treinamento, mas enfim, como é que competência é desenvolvida, né? Primeiro, você tem que determinar qual é o gap que tem numa determinada área. Depois que determinou o gap, a sequência é ir progressivamente aumentando aí o volume de conhecimento das pessoas da área, tá? Nós já falamos de eliminar desperdícios, que trabalha muito próximo com custos. É importante saber que quando a gente fala que o WCM ele está focado em zero defeito, zero acidente, aquele telhado que eu mostrei para você, mas tudo, né, o que está por trás mesmo é a questão de resultado. E quando eu falo em resultado, em última instância é custo. Então tudo tem que ter aí uma redução, é esperado uma redução de custo dessas atividades de melhoria focada. Competências a gente já tinha falado, né, que é preciso também desenvolver competências. Agora, quando eu olho para atividades, são equipes, né, equipes montadas com uma visão clara do que eles têm que atacar, prazo, e os métodos, inicialmente Kaizen e PDCA, eu posso ter outros também. O importante é monitorar o status de cada projeto. Não só status, mas todas as ações que saem
como resposta aí desse projeto ou projetos, né, que serão conduzidos. Aqui fala também de treinamentos, ou seja, a preparação dos profissionais é fundamental. Quando eu olho os passos, né, eu acho muito bacana, isso aqui eu já falei, né, mas o WCM, ele sabe onde a área está, né, ou seja, o pilar está. Você pega uma área e vai ver o pilar de melhoria contínua, você consegue definir em que passo que ela se encontra. E aí, olhando para cá, passo 0 é comum a todos, né, de atividades preliminares aí a política, mas o passo 1 da melhoria focada é definir uma área ou equipamento piloto. E uma vez definido, tem que estratificar as perdas que se tem. Quais são as perdas, por exemplo, de custo que essa área tem? Uma vez que eu defini, eu seleciono os problemas que eu vou interferir, ou seja, eu vou criar um grupo para trabalhar em cima dele. Defino a equipe do projeto no passo 4. No passo 5, analiso as causas raízes do projeto. Passo 6, priorizo o que é mais importante, ou seja, quais ações eu vou atacar primeiro. Implanto as ações corretivas e no 7, passo 7, eu vou definir o plano de ação, além, né, desse implantar ações aqui, normalmente saem ações que ficam para depois. Então tem um momento no projeto que eu consigo implantar várias ações, mas ficam ações para serem implantadas a médio e longo prazo. Então eu tenho que definir esse plano de ação, normalmente é o 5W2H, eu tenho que fazer acompanhamento e padronização é a chave. Então se eu olhar aqui o pilar de melhoria focada, ele lembra muito o DMAIC. Eu estava discutindo com um aluno no final de semana e discutindo assim, né, no bom sentido, né? As metodologias, elas têm assim muitas semelhanças entre elas. Se eu pegar o PDCA e o DMAIC, né, eu faço uma referência de para facilmente. E se eu pegar aqui o pilar de melhoria focada, também. Mas o que importa não é usar PDCA, Kaizen, DMAIC. O importante é saber qual é o foco, qual é a prioridade, quais são as causas raízes que eu tenho que atacar, porque identificar causa raiz não é tão fácil. Priorizo o meu ataque e controlo o que eu estou fazendo. Basicamente, isso é pilar de melhoria focada. Se quiser traduzir, melhoria contínua é a mesma coisa, tá? Estou avançando. Legal, ó. Olha a comparação que foi feita, ó. Aqui seria o P, do planejar do PDCA. Ó, D é fazer, que é do passo 3 ao passo 5. Passo 6 é o controlar, e o controlar não, é o cheque, né? Checar. E o passo A aqui, ó, um minutinho só. E o passo A, final do PDCA, amarra o que realmente eu tinha falado para vocês, né? Se você olhar o DMAIC, eu consigo fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui com o PDCA, tá bom? Outra coisa interessante é que a melhoria focada, eu achei isso aqui muito bacana e trouxe para discussão. Ela tem, na verdade eles montam aqui, ó, o que eu vou fazer, né? Assim, ó, eu tenho a caixa de ferramentas, eu vou usar quanto? Aí eles colocaram complexidade do problema, tempo, né? O tempo que eu preciso. Até uma semana, o que a gente tem? Esse 5G aqui, a metodologia de solução, de encontrar causas raízes, usada bastante em indústrias e na área de manutenção. Os 5 porquês você já deve conhecer. Um Kaizen rápido. Kaizen ele tem a seguinte característica, né? O padrão é uma semana de preparação, uma semana de execução e uma semana de acompanhamento. Agora, se perguntar para mim, Marcelo, isso varia? Varia muito. Quando eu falo Quick Kaizen aqui, pode ser um Kaizen feito para execução em 3 dias. Tá? O Major Kaizen pode ser um Kaizen mais eu não queria usar essa palavra, mas mais aprofundado, onde você pode ter, por exemplo,
Eu posso usar 3 semanas para preparação, 1 semana para execução e 8 semanas para acompanhamento. E tem outras ferramentas aqui, outras metodologias e ferramentas que eu posso ir usando também. O DMAIC poderia ser encaixado aqui também, perto de 3 meses. Então, eu fiz questão de colocar isso aqui porque eu achei bacana, né, a construção. Pilar de manutenção profissional. Então, mais um pilar aí que a gente está vendo. E a manutenção profissional, ela aborda uma questão de degradação dos equipamentos. E a degradação dos equipamentos, eu estava estudando um pouco um assunto um tempo atrás sobre manutenção. Eu até vou um pouquinho para frente para te mostrar um detalhe. Isso aqui. Quando eu tenho deterioração, né, todo equipamento que você compra, ele se deteriora ao longo do tempo. Então, vamos pensar um pouquinho. Carro não tem as revisões? Então, essa perda do carro, né, é uma reta aqui que mostra quanto ele se deteriora. Ao longo dela, o que eu faço? Eu faço um check-up, né, faço a revisão do carro, né, eu troco pneus, não é assim que a gente faz? E vai indo, ou seja, ela se torna uma curva que se deteriora ao longo do tempo e é normal isso. Agora, para de fazer revisão no carro, para de ser preventivo. O que acontece? Eu forço essa fase de deterioração muito rapidamente. O carro é um exemplo clássico, mas você não quer falar de carro, quer falar de outra coisa? Eu coloquei essa peça aqui para te mostrar. Isso aqui é uma peça zerada, na sua direita é uma peça nova. Bonitinha, tem uma curvatura, e aqui, esqueceram de colocar óleo. Comeu uma parte da peça. Ou seja, essa manutenção profissional, ela é extremamente importante para evitar esse tipo de desgaste. Isso aqui é só um parafuso, hein? Tem coisa muito mais importante aí dentro de equipamento. Voltando aqui. Então, a visão geral é focar e evitar essa degradação antecipada dos equipamentos dentro de uma empresa. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Bom, esse pilar trabalha com um outro que nós vamos ver, de manutenção autônoma e melhoria focada, que a gente acabou de ver. Manutenção autônoma, ele tem 7 passos para a implantação. Aliás, esse deve ser um dos maiores pilares aí que a gente vai discutir. Porque como ele tem 7 passos para a implantação, os itens que a gente tem que ver acabam alongando aí um pouco esse pilar. Mas ele trabalha, manutenção profissional trabalha com manutenção autônoma e melhoria focada. Ou seja, traduzindo aqui, né, a manutenção profissional é fonte de projetos de melhoria para melhoria focada, e a manutenção autônoma também alimentam aí a melhoria focada, tá? E a grande questão é ter um sistema preventivo. Essa questão de prevenção é muito interessante, né? Porque o que acontece hoje nas empresas? Eu vou abrir aqui uma tela em branco só para a gente conversar um pouquinho. Acho que é interessante ter, né, essa discussão. Então vamos lá. O que acontece hoje? A empresa que não consegue achar causa raiz dos problemas, ela fica assim, trabalhando desse jeito. Não é um círculo perfeito, mas vai te dar uma ideia do que eu estou falando. Quando você não resolve um problema porque não achou a causa raiz, esse problema vai voltar e vai bater de novo em você aqui. Esse é o natural. Não achei a causa raiz, vai rodar. Você pode fazer algumas ações só para amenizar um pouco, mas se não achou a causa ou causas raízes, vai voltar e te incomodar também. Agora, o que a gente prega, né, é que
Na empresa, a gente precisa ter duas ações ou dois universos muito importantes. Um primeiro universo é achar e matar causa raiz dos problemas. Eu coloquei CR aqui, tá? Causa raiz dos problemas. Esse trabalho tem que ser feito e priorizado também, porque tem muitos problemas que até as empresas e os profissionais acabam virando íntimos do problema. O problema ocorre há tanto tempo que as pessoas acabam ficando aí íntimas do problema porque não conseguem endereçar uma solução porque não achou a causa raiz. Do outro lado, tem um lado de prevenção. Até vou botar um P aqui, ó. Prevenção. Ou seja, eu tenho que atuar nos processos e nas melhorias para que o processo ou serviço seja robusto, para que eu não tenha que ficar tomando susto. Então, se de um lado é preventivo, é reativo, porque eu estou pegando a causa raiz dos problemas e estou trabalhando nelas, do outro lado, eu tenho que trabalhar também com prevenção. Eu tenho que me antecipar. Isso aqui é mais ou menos assim, ó. Essa parte que você está vendo aqui, que tem um bonequinho, ó, é como se eu estivesse olhando no retrovisor do carro. Estou olhando, ó, já passou, já tá, já criou um monte de problema lá atrás. Essa parte aqui de prevenção eu tenho mais 150, por exemplo, 700 quilômetros ainda para percorrer. Nossa, eu tenho que parar daqui uns 50 quilômetros para abastecer o carro, para ver a água. Enfim, é preciso trabalhar com eliminação aí de problemas recorrentes e desperdícios, identificando causa raiz, mas também tem que trabalhar na prevenção, tá bom? São os dois, não é um ou o outro, são os dois, tá? Voltando aqui para parte de objetivos, né, da manutenção profissional, ela quer evitar, né, qualquer tipo de parada devido à falha. Tem duas, na verdade, variáveis aí que a gente controla, ou indicadores, MTBF e o MTTR. O MTBF é Mean Time Between Fail. Significa que qual é o tempo entre paradas. Ou seja, deu um problema, assim que retornar, der outro problema, é esse tempo que eu estou preocupado. O outro é Mean Time to Repair. Significa que qual é o tempo para reparar o problema que a equipe de manutenção vai levar. E isso envolve muito dinheiro, né? Quando a gente fala em produção, qualquer minuto lá, independente do segmento, né, do produto, enfim, é um valor alto que está associado. Tá? Quando você para um equipamento, você está deixando de atender ao seu cliente, né? Basicamente. Quando eu falo de atividades, tem as atividades da manutenção profissional, ela não é só trabalhar nos problemas, mas sim criar padrões de desempenho e antever também outros problemas aí potenciais que podem ocorrer. O interessante é que o WCM ele foca muito em preparação, né? Preparação dos operadores e de todos que estão envolvidos aí nessa mudança de cultura bem forte que se tem. Aqui nós já falamos, né, do desgaste, já falamos dessa peça. Olhando o quadro, né, todos os pilares têm, mas indo direto para o passo 1, eu ainda estou numa situação reativa que eu tenho que eliminar esse problema, né, que eu vou desgastar, eu vou ter um desgaste prematuro e forçado, fazendo com que eu pare um equipamento. E eu posso ter também um problema de desgaste acelerado. Ou seja, se você não fizer, foi o que eu falei um pouquinho mais atrás, se eu não fizer as manutenções programadas, a minha curva ou minha reta de desgaste vai ser mais acelerada. O passo 2 já é reverter essa situação. Ou seja, eu vou analisar as paradas e vou traçar planos aí para que isso não aconteça de novo. Passo 3 é definir padrões. Padrões são muito importantes, né? Porque uma vez definidos os padrões, fica
extremamente mais fácil evitar recorrência. E aqui em padrões, que é o passo 3 que a gente está vendo, só um comentário. Padrões, a nossa recomendação é sempre envolver a operação. Parece óbvio, mas não é, né? A gente tem visto aí muitos negócios que não envolvem a operação para fazer essa definição. Quando eu falo de operação, é o operador da máquina principalmente, e o operador de manutenção, o engenheiro de manutenção, o analista, qualquer que seja o nome, eles têm que trabalhar juntos. Porque quem conhece mais o equipamento? É o operador, não tenha dúvida disso. Agora, tem um outro lado que o operador não conhece, né, que são, digamos assim, as partes interiores do equipamento, mangueira, sistema de refrigeração e daí por diante, que a manutenção domina. Então, juntar esses dois, eu tenho um melhor padrão para a empresa. O passo 4 é eu implantar as ações que eu defini aqui nesse passo 2. O passo 5 é criar um sistema periódico de manutenção. Para o quê? Para que não aconteça esse desgaste prematuro. Passo 6 eu achei bacana isso aqui, criar um sistema preditivo de manutenção. Análise preditiva, ela é muito usada para análise de vibração de motor, análise de óleo para ver partículas metálicas, né? Muitas vezes o óleo que vem de um motor, você fazendo a análise, dependendo do limite de partículas metálicas, você sabe como é que está sendo o desgaste daquele motor. Tem outros também, né? Análise com infravermelho, enfim, é esse tipo de análise que a gente está falando aqui no passo 6. Passo 7, gerenciamento de custos de manutenção. São extremamente altos, tá? Então eu tenho que gerenciar isso aí para aplicar onde realmente seja necessário. E por último, aqui no passo 7, estabelecendo um sistema planejado de manutenção. Eu tenho visto também, né, nessas visitas às fábricas, que muitas vezes a manutenção ela é postergada. Postergada por quê? Porque a produção acaba fazendo com que uma manutenção planejada seja arrastada ou postergada 1 ou 2 semanas à frente. O que acontece? O risco é muito grande, porque eu estou deixando de fazer a prevenção. Então, se eu voltar aqui um pouquinho, o que eu estou? Eu estou pegando essa curva aqui, que deveria ser a curva natural de desgaste, onde eu tenho manutenção preventiva aqui, preditiva, e estou forçando um desgaste prematuro. Então é uma economia aí que vai sair muito caro para a empresa e, por consequência, para o cliente também, tá? Porque afeta os dois mundos. Aí a gente sai desse pilar, só voltando aqui, da manutenção profissional, e a gente vai para um outro extremamente crítico também, que é o pilar de controle de qualidade. Controle de qualidade, eu estava conversando com uma empresa que a gente está dando assessoria. A qualidade ela tem que ter um peso diferente. Por exemplo, na maioria das empresas, os preceitos de segurança, as normas, são muito rígidas. Ou seja, vou citar um exemplo. Tem uma empresa de uma manufatura e o funcionário entra, o operador entra lá sem capacete, sem óculos, sem protetor auricular. O que vai acontecer? No mínimo, advertência, se ele não for desligado da empresa. Qualidade tem que ter o mesmo tratamento. O rigor em qualidade tem que ser tão grande quanto o rigor em segurança. Essa é a nossa visão, tá? Então, o pilar de qualidade, ele sempre olha para o cliente, tem que olhar mesmo, tá? Porque na verdade, quando eu olho para o cliente, eu enxergo o que tem e o que não tem valor. E problemas recorrentes, quando você não acha a causa raiz e gera algum impacto no cliente, é o pior dos mundos. Porque o cliente acaba enxergando que a sua empresa não tem controle do que está acontecendo. Outra questão muito importante é controlar o processo. O controle é diferente de eu monitorar algo. O controle eu vou
Pega uma variável de entrada qualquer do processo. Vamos tirar processo do produtivo e vamos para uma pizzaria. Entrada de ingredientes para fazer a pizza. Bom, se o ingrediente, por exemplo, azeitona, não for controlada, qual é o impacto que dá no produto final? Bom, eu estou para te dizer que é muito grave. Volta e meia a gente acaba recebendo pizza aqui na minha casa com azeitona com gosto de cloro. Então, eu tenho que controlar variáveis de entrada e azeitona é uma delas. Então, antes de eu colocar na pizza, eu tenho que ter certeza que ela está na qualidade esperada, porque um ingrediente como esse acaba com o produto inteiro. Trazendo para o mundo de produção é a mesma coisa, ou seja, eu tenho que garantir que as minhas entradas estão sob controle e se elas não estiverem com uma tendência de sair do controle, eu tenho que ter um plano de reação. Ou se elas saírem do controle por um determinado evento, eu tenho que trazê-la de novo para os valores esperados que eu defini. E monitorar significa que eu vou acompanhar o que está acontecendo e tratar as anomalias, tá? O custo, olhando o controle da qualidade, muito grande. Se você fizer um trabalho do custo da não qualidade, a maioria das empresas, quando vê esse custo, cai de costas, porque é muito alto. Se a gente colocar retrabalho, movimentações, rejeições e daí por diante, esse custo é enorme. Por quê? Porque o cliente não vai pagar por nada disso. Objetivos, eliminar ou reduzir não conformidades. Habilidades de funcionários, também é vital. Habilitar o funcionário para que ele enxergue a qualidade em tudo que faz. Bom, que funcionário? Todos, principalmente os operadores. O operador bem capacitado, ele só vai deixar passar material bom para frente. Foco no cliente, satisfação do cliente. Aqui ele fala em evitar não conformidades, é eliminar isso aí. Porque o foco tem que ser esse mesmo. Eu elimino não conformidades, eu elimino não valor agregado, onde eu tenho defeito, retrabalho, excesso de movimentação e daí por diante. As atividades, nossa, tem bastante. E as atividades, é interessante que a parte da qualidade, além de treinamento, para os operadores entenderem qual o efeito que dá um defeito na linha do cliente, isso traz bastante benefício. Então, o operador é parte integrante do sistema da qualidade. Não tem jeito de tirar esse profissional dessa equação e nem deve. A parte de contramedidas que eu falei, tá nas atividades. Lembra que eu falei que a gente controla um indicador de entrada e se ele estiver saindo do controle ou se ele já estiver fora de controle, eu tenho que trazer alguma coisa para voltar ele na estabilidade que eu quero. Eu brinquei com você aí no caso da azeitona. Troca a azeitona por temperatura de entrada, velocidade do equipamento, temperatura do equipamento e daí por diante, tá? 7 passos. Vamos dar uma olhada? Passo 1. Analisar a situação atual. Eu tenho que ver quais são os problemas que eu tenho relativos à qualidade. Restaurar condições básicas. Tem processos e procedimentos básicos que, se eles não forem devidamente controlados e monitorados, eles se perdem ao longo do tempo. Então, o básico aqui precisa ser recuperado. Padrões operacionais também. Padrões operacionais, eles têm que estar numa área de fácil acesso e eles têm que ser revisados de tempo em tempo. Passo 3, avaliar fatores de perdas crônicas. Normalmente a gente tem assim o Pareto, onde a gente consegue ver o que está acontecendo e quem são os maiores vilões aí que estão impactando em qualidade. Passo 4, essa aqui é a menina dos olhos, ou seja, achar causa raiz desses problemas que se repetem. Passo 5, definir condições de defeito zero. Aqui é interessante porque imagina que no passo 4 nós achamos todas as causas raízes,
E para resolver essas causas raízes, eu preciso, inclusive, de investimento. Empresa normalmente funciona assim. Se você fizer um trabalho, um levantamento, né, uma análise, e mostrar que o que está acontecendo, os impactos do que está acontecendo, causas raízes, benefícios esperados se resolver as causas raízes, investimento, normalmente eles aprovam. A matemática é simples, a matemática é benefícios em investimentos, benefícios versus investimento. Se os benefícios pagarem investimento, de preferência a curto prazo, eles aprovam qualquer valor, né? É matemática a coisa, né? E o passo 5 é definir, eu vou definir essas condições, tendo ou não investimento, e elas serão as regras para serem mantidas, que é o que diz aqui o passo 6. Quando eu olho o passo 7 e dou um passo para trás, o que acontece? O passo 7, ele vai olhar de novo tudo que foi feito, ou seja, os passos anteriores, e ele vai ver que o que é mais necessário fazer para garantir que eu não tenha defeito. Se você falar assim para mim, Marcelo, defeito zero pode envolver muita automação. Pode. Pode depender de investimento? Pode, mas é sempre o que eu falei para você. Benefícios versus investimento. Se essa conta der positiva aí, ou seja, eu vou ter mais benefícios em curto prazo, eles botam dinheiro para resolver, tá? Mas esse é o foco, é andar sempre na direção do passo 7. Isso não é algo assim de estralou os dedos, acontece. Não, é um trabalho de evolução e de mudança de cultura, tá? Pilar da logística e atendimento ao cliente. Bom, esse pilar é bem interessante porque ele fala de algo como, por exemplo, just in time, que é o JIT aqui. Just in time, ele é muito usado principalmente na parte de indústria automobilística, né? O que é o princípio disso, né? Quando eu olho o JIT, eu tenho que olhar, imagina uma empresa para fornecer just in time para uma automobilística tipo Volkswagen, GM, daí por diante. Você imagina o controle que tem que ter nos fluxos de processo que eles têm, processos e materiais. Tem que ser enorme, e é isso que esse pilar quer. Esse pilar quer um controle do que está acontecendo, um controle do material que está em andamento, para não ter sustos. O que é susto? Normalmente, quando eu tenho just in time, um contrato assinado com uma montadora, se eu parar a linha deles, as multas são pesadíssimas. Então, essas empresas, os fornecedores, fazem de tudo para que não haja essa interrupção no processo do cliente. O que o fornecedor ganha? Primeiro, o fornecedor ganha o cliente. Cativar o cliente, manter o cliente satisfeito é fundamental. Agora, o que ele pode fazer mais? Bom, se ele tem que controlar os fluxos de materiais e processos dentro e fora da fábrica, sempre olhando com os olhos do cliente, ele pode reduzir, simplificar esses processos. Criar estoques estratégicos para garantir que eu sempre vou ter material para entregar para o meu cliente. Não tem jeito, assim, não tem milagre. Para o fornecedor entregar just in time para um cliente, ele tem que ter um processo muito enxuto, muito otimizado e estoques estratégicos para absorver qualquer variabilidade que eu tenha no processo. Quando eu olho objetivos da logística e atendimento, é interessante, né? Porque fora essa questão de melhorar os fluxos dentro e fora da fábrica, eu tenho também tomar muito cuidado com estoque e evitar também obsolescência de material. Por que isso? Porque dependendo do material que você tem no estoque, quer seja ele um estoque intermediário, um estoque de matéria-prima ou um estoque em processos, eu tenho sempre que ficar de olho nele, porque tem materiais que têm prazo de validade aí. Quando eu falo de estoque, só mostrar aqui para você do que eu estou falando, né? Deixa eu só pegar uma outra cor. Imagina que eu tenho o processo aqui, isso aqui é uma fábrica, tá? Pode ser fábrica de qualquer coisa, o processo é sempre o mesmo. Entrada aqui nessa operação, nessa planta, entrada aqui, ou máquina, vamos falar que máquina que é mais fácil. E daqui eu entrego
para o meu cliente. O cliente fica aqui, tá? Bom, quando a gente está falando de estoques, eu posso ter um estoque aqui, estoque de matéria-prima. Esse estoque é bem controlado também, porque é dinheiro parado. Eu posso ter material aqui esperando para ser processado nessa operação. Posso ter material aqui também. Esse material aqui, ó, essas partes e componentes, a gente chama que é estoque de matéria-prima. Esse material que vocês estão vendo aqui, ó, antes dos equipamentos, chama-se Working in Process, material que está no processo. E aqui no final, material acabado, imagina que eu estou em estoque aguardando aqui. É o estoque acabado. Isso é dinheiro, muito dinheiro envolvido para o fornecedor. Por quê? Porque aqui no estoque, ele tem que ter uma segurança para entregar a tempo para o cliente. Se der algum problema aqui, todo processo tem variação. Se houver alguma variação negativa aqui, algum problema, quer seja problema elétrico, enfim, qualquer problema, ele tem que ter uma quantidade em processo suficiente para absorver essa variação. Então, o trabalho que qualquer empresa tem, de controlar esses materiais, esses fluxos, é vital. Por isso que a logística e atendimento ao cliente são áreas muito, eu diria, nervosas, né? Eu tenho amigos que trabalham em logística e realmente é uma área que tem um valor enorme para a companhia, né? E é uma área assim bem tensa, né? E tem que ser mesmo. Atividades nós já falamos, né? Mas o que chama atenção aqui, né, é o Just in Time, Kanban, FIFO, First In, First Out, compartilhando experiências aí com você. Deixa eu ver quantos anos atrás. Há uns 9 anos atrás, eu fui em São Paulo, agora não me recordo o nome do fornecedor. Era um fornecedor de indústria para Ford, de componentes. Eu fiquei assim de queixo caído porque todos os setores dessa empresa tinham Kanban. E Kanban no modelo tradicional mesmo, com um cartãozinho e tudo mais. E funcionando igual um relógio. Me chamou muita atenção isso. Então, além dessas atividades, né, de Kanban, Just in Time, FIFO aqui é First In, First Out, o primeiro que entra, é o primeiro produto que sai. Tem todo um trabalho de melhoria de layout para ajudar não só o fluxo, como também o gerenciamento do estoque. E passa também por formas de armazenagem, quer sejam containers ou outras maneiras de se fazer isso. Vou citar um exemplo. Para quem já viajou de avião, quando a gente olhava assim, ficava esperando, antes do avião sair, ficava olhando naquela janelinha, o que a gente via? A gente via, né, o pessoal com uma carretinha, botava a carretinha aqui, tinha lá os operadores, né? Pegava a sua mala, tirava do avião e colocava nessa carretinha. E ficava fazendo isso, uma a uma. Às vezes ficava com raiva, jogava a mala. E assim mesmo, né? A mala de viagem nunca dura porque a movimentação deles às vezes não é tão delicada quanto deveria. Bom, gastava um tempo enorme aqui, ficava movimentando e daí por diante. As companhias aéreas, algumas já estão fazendo o seguinte, estão saindo desse modo primitivo de mudar bagagens para um modo mais inteligente, que é um container, onde as malas já são colocadas aqui. Quando eu preciso mover de um avião para o outro, ou tirar, né, tirar e colocar, pega e vai inteiro. Eu não tenho mais que ficar trabalhando um a um aqui como era antigamente. A hora que você olha a logística e olha isso que eles fizeram, você imagina, ó, o tanto de tempo que eles ganharam. Ó, tempo. Vamos ver o que mais eles ganharam. Dinheiro, que tempo é dinheiro, certo? Ganharam a satisfação do cliente, vai aumentar muito, porque o estrago vai ser muito menor. Ou seja, eles tiveram ganhos enormes aqui, trabalhando com esse preceito do WCM, tá? Muito bacana esse exemplo, que tem tudo a ver com essa questão que ele está falando de forma de containers. E os 7 passos, ó que legal, ó.
Primeiro passo, definir requerimentos de materiais e áreas produtivas, ou seja, que material que eu tenho, que material que eu processo, como é que é o material, quais são os pré-requisitos de cada material desse, os cuidados que tem que ter, o tamanho de lote e daí por diante. Melhorar logística interna. Movimentação interna em qualquer processo produtivo pode ser uma catástrofe aí, olhando o Lean. Por quê? Porque a partir do momento que você entende o que é desperdício, fica latente para você e salta aos olhos qualquer desperdício assim que você observa dentro de uma empresa. Por exemplo, excesso de movimentação, ficar passeando com produto 10, 15 vezes ao dia. Então essa melhoria aqui da logística interna é importante. É o primeiro passo. Um passo, se a gente olhar esses passos, essas setas não estão nessa forma por coincidência. Elas estão porque o WCM é uma evolução até chegar ao estado ótimo, que é o 7. E a gente vai ver, passo 7, que lá no final, acho que é o último slide, a gente vai dar uma olhadinha na pontuação, no ranqueamento do WCM. Qualquer processo, serviço que tem empresas ou fora de empresas, não tem jeito. Eu tenho que aferir como é que isso está se comportando ao longo do tempo. Ao longo do tempo, todo processo ele tende a um declínio. Então, para evitar declínio, eu tenho essas aferições, quer seja em ranqueamento, quer seja em auditoria mais oficial, Pode ser auditoria também do WCM que a gente vai falar, quando falar de ranqueamento. Eu tenho que ter um método para verificar se realmente o setor ou o departamento, enfim, a empresa está num determinado passo ou se ela voltou ou enfim, se ela regrediu ou não, tá? Isso é importante. Agora, a gente estava aqui, melhorar logística interna. Eu tenho que melhorar a logística externa também. Por quê? Porque internamente eu já tenho muita oportunidade. Externamente, quer ver um exemplo? Um exemplo é carreta. Eu estive num cliente nosso e funciona assim lá, o material ainda está no processo, ainda está fazendo o processo. Imagina que o material está aqui. Não, material não. Eu tenho um processo, 4 etapas. O material ainda está aqui, sendo processado, está aqui. E a hora que ele chega nesse ponto, eles já pedem a carreta. Já chama a carreta. Não só uma, como várias. Bom, desse processo até ele ser liberado, pode acontecer um mundo de coisas, Rejeição, retrabalho e daí por diante. Pode acontecer. Aí o que acontece? Lá fora na empresa, tem filas enormes de caminhão e como normalmente atrasa, a empresa tem que pagar algo chamado demurrage, que é o preço de eu ter lá meu caminhão, o caminhão da empresa, transportadora, paradinho lá, esperando um processo ineficiente seu. Então, logística externa é importante também. Garantir entrega, o passo 4, Entrega de materiais de acordo com o plano de produção. Bom, isso também envolve muito dinheiro. Por quê? Porque para o processo produtivo eu tenho que ter os materiais na hora certa e na qualidade esperada. Quem já trabalhou em produção e quem não trabalhou, eu recomendo dar um pulinho no PCP de alguma empresa, entender como é que eles trabalham ali. A mecânica de produção das empresas varia demais. Mas, normalmente, a programação de produção sofre interferências ao longo do dia, ao longo das horas, ao longo dos minutos. Então, toda essa flutuação que há na produção, a logística tem que se flexibilizar também. Ou seja, se eu mudei a minha programação de produção, os componentes que eu tenho que usar tem que ser mudados também e tem que chegar na data que é preciso. Então, aqui é como se fosse uma orquestra, tá? Passo 5. Refinar ainda mais logística interna e logística externa. Ou seja, ver o que foi feito nesses 2 passos e procurar ainda mais melhoria. Passo 6. Compras, embarque, produção. Se eles não são primo irmão, são irmãos mesmo. Por quê? Porque está tudo amarrado um com o outro. Quando eu falo compras é coração para que a produção funcione, e o embarque depende da produção. Então é um elo aí entre essas 3 áreas que realmente tem que ser muito bem conduzido. E
E o último passo é padrões de movimentação. Padrões de movimentação, até estou dando risada aqui porque me lembra empilhadeira. Todas as vezes que eu vejo esse passo 7 aí do WCM, me lembra o que algumas áreas fazem com empilhadeira, né? Quando eu falo padrão de movimentação, ele é muito mais do que só o percurso. Tem padrões também de capacidade de peso da empilhadeira, condições do garfo, condições da empilhadeira, altura que eu posso elevar o material, como é que eu pego o material ou coloco o material, como é que eu estufo, né? Eles chamam de estufar um container, ou seja, colocar o material lá para, por exemplo, o mercado externo. É uma série de condições muito ligadas à movimentação ali, porque movimentação, além de ser um desperdício clássico, segundo a Toyota, ele é também um gerador de defeitos e retrabalhos. Imagina que, né, uma empilhadeira, estou falando em empilhadeira que é o mais comum nas empresas, pegou o material e vai transportar. Tem um risco associado aí. O risco é risco de danificar o material com a própria empilhadeira, com garfo, risco de, durante o transporte, causar alguma lesão no produto. Na hora que eu vou colocar no chão, posso também quebrar um pallet e afetar o material. Ou seja, eu tenho vários problemas aí que esse passo 7 se destina a trabalhar. Só voltar aqui. Só uma consideração. No início lá desse treinamento, né, deixa eu só voltar um pouquinho, tá? Pode ficar aí, quer ver? Um minutinho só. Deixa eu ver se eu acho que eu estou querendo te mostrar. Tá vendo isso? Isso é real. Isso é real. Olha o chão. Isso é WCM. Deixa eu jogar um pouquinho para frente. Vou chegar onde eu quero. Olha isso aqui. Olha quanta empresa aqui. De diversos calibres, tá? Nem todos são gigantes igual uma Nestlé ou uma Saint-Gobain, tá? A pergunta é a seguinte. Se eles fazem, por que você não pode fazer? Então, eu só voltando para o slide que a gente estava, isso é factível. É fácil? É claro que não é fácil. Eu costumo brincar, quem me conhece, eu sempre brinco assim, se fosse fácil, contratava só estagiário, não é? Com todo respeito ao estagiário aí, mas a verdade é essa, dá para fazer, tem o norte, né? A nossa recomendação é contratação de consultoria especializada para acompanhar a evolução, mas tenho certeza absoluta que funciona e funciona muito bem. Gestão preventiva de equipamentos. Preventiva de equipamentos, tá? Esse é o, né? Vamos dar uma olhadinha na visão geral para ver aí o que a gente tem relativo a esse pilar, tá? Você já observou que tudo se relaciona a custo? É isso mesmo, é o que eu falei lá atrás, né? Tudo permeia custo numa empresa. E aqui ele coloca tempo também. Então, quando eu falo de manutenção preventiva de equipamentos, ele está falando de colocação, por exemplo, de um equipamento novo para funcionar em um processo que já opera. Bom, tem algo chamado, né, não é só o ramp-up, não. Quando você vai colocar um equipamento novo, tem todo um projeto para isso. O principal é quando é que vai estar pronto para venda comercial. Eu quero saber quando é que eu vou produzir o primeiro material já visando a entrega para o cliente. Bom, esse pilar ele olha exatamente isso. Ele olha antecipar o tempo que eu tenho antes do que a gente chama de ramp-up, né? Esse início de produção comercial. Ele trabalha para evitar problemas que já aconteceram, ou seja, aprender com os erros passados, mas também ele trabalha muito preventivamente. Assim, se nós pegarmos, vou citar um exemplo, né? Aqui entra o que eu falei de outras ferramentas. Vamos pegar um exemplo de modos de falha para iniciar a produção com esse equipamento. Se eu fizer um FEMEA, ele vai cobrir um range enorme de coisas que a gente tem que tomar cuidado. É para isso que serve essa gestão preventiva. Quando eu falo do FEMEA, é só uma das ferramentas. Tá? Mas o que eu quero com esse pilar? Eu quero confiabilidade de máquina. Confiabilidade de máquina impacta diretamente no produto. Não tem jeito.
Eu quero também cumprir o cronograma do projeto que eu fiz e a verba alocada. Ou seja, eu quero garantir que o equipamento que eu projetei, planejei, seja colocado em produção dentro da qualidade esperada, com viabilidade esperada, com custos controlados. Ou seja, eu quero a melhor, deixa eu tentar achar a palavra aqui. Eu quero o melhor trabalho para colocar de uma maneira suave o equipamento numa linha já existente, tá? Atividades, tem várias aqui, desde gerenciamento de projetos, com cronograma, realmente com acompanhamento muito de perto, desde da primeira atividade do projeto até a entrega mesmo do equipamento rodando. Comissionado, Comissionado significa que todos os pré-requisitos de qualidade e confiabilidade foram entregues. Quando ele fala de avaliar riscos, FEMEA, que eu acabei de falar, tá? Olha os passos aí. Primeiro, qual é o plano? O passo 1, Qual é o plano estratégico aí para esse equipamento? Nenhuma empresa coloca um equipamento porque quer mais um equipamento. Não, esse equipamento está ligado ou com aumento de demanda ou com obsolescência de um outro equipamento igual. Então, primeiro é eu definir o porquê. Passo 2, definir linhas gerais do projeto. Que equipamento que é, qual a capacidade, e aí começa todo um detalhe, que é o passo 3, de montagem, antes de montagem, seleção de fornecedores, e antes de seleção de fornecedores, especificação. Eu preciso ter uma especificação para mandar para o fornecedor ou fornecedores. Os fornecedores mandam os orçamentos e assim a seleção dos principais fornecedores, e começa no passo 4 a fabricação do equipamento. Em alguns casos tem protótipo também. O passo 5 já é instalação do equipamento na planta. Ou seja, eu já estou preparando fundação, já estou fazendo tudo para realmente ter o equipamento fisicamente lá. Passo 6 é mitigar riscos. Imagina que eu vou ter o equipamento montado no passo 5, eu tenho que ter todos os riscos mapeados. Passo 7 é início de produção comercial. Com isso aí a gente fecha esse pilar de gestão preventiva de equipamentos.